Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para falar um pouco de um concerto de uma caixa de som dessa JBL, modelo Max 10. Eu sempre costumo dizer que não existe fórmula mágica, né? Quando se trata de manutenção. A princípio essa caixa, essa marca, né, bem popular até pelo que eu vejo, e tem uma qualidade boa de som, mas também tem alguns probleminhas, né, como por exemplo o circuito aqui todo, né, ele fica embutido dentro de uma espécie de caixa plástica que não tem nenhuma ventilação. A maior parte das reclamações, o que eu vejo o pessoal liga a caixa no 220 e a fonte não é automática, né? Tem a chavinha seletora e a pessoa esquece de mudar a chavinha para o 220, vai lá e pumba na tomada e já era. Aí, como na maioria das fontes costuma queimar os MOSFETs, né, de saída e algum ou outro componente. Neste caso aqui, nós trocamos o circuito integrado, os dois MOSFETs grandes que ficam na placa, e também depois de quando chegou para teste, ela estava em curto, e como a gente ligou na lâmpada de série, aí eu fui desconectando os componentes e até a lâmpada apagar. Então os MOSFETs estavam em curto, já tirou, foi trocado. O próprio cliente comprou os componentes e depois de instalados os componentes novos, aí teve outro problema, que ela não oscilava a fonte de jeito nenhum. Como na maioria das fontes chaveadas, há uma derivação no transformador Chopper que tem um resistor e um diodo, e veio aqui no mesmo ponto de alimentação do circuito integrado, que no caso deste aqui é o IR2153, é o pino 1. Da linha de alta tensão vem um conjunto de resistores, que eu vou mostrar depois, e um capacitor cerâmico e um eletrolítico para filtragem, que é para a partida do CI. Então, quando põe na tomada, ligou a chave, ele, através desses resistores aqui, se não me engano é 500K cada um, aí tem um start aqui, né, uma tensão inicial. Quando o CI começa a oscilar, aí daqui do transformador sai a outra tensão, que é retificada por um diodo e filtrada, e continua mantendo a alimentação do circuito integrado. Então basicamente é isso. E nesta linha aqui, em paralelo com o capacitor eletrolítico, tem um resistor e um diodo Zener. Como esse circuito integrado ele já tem um Zener interno, né, aqui como no datasheet dele aqui, de 15,6 volts, então eu deduzi que esse diodo Zener que está colocado na placa era como se fosse uma espécie de proteção. Quando a tensão de alimentação passar demais dos limites, ele segurar essa tensão para não subir demais. E era justamente esse diodo Zener que estava com problema, estava com fuga, não estava em curto, e só quando conectava na alimentação que ele matava a tensão todinha e entrava em curto.
Então basicamente foi isso que foi feito. A parte de desmontagem e montagem, não tem muita coisa para falar, mas o único detalhe é que esse equipamento é bem compacto, né? Cheio de cola nos componentes, e para começar a tirar os parafusos também é uma luta, porque eles colocam aquele trava-rosca, aí tem que ficar aquecendo todos os pontos que tem nos parafusos que seguram os transistores no dissipador, tem que aquecer para poder conseguir tirar o parafuso, senão não sai de jeito nenhum. Você espana o parafuso, mas ele não sai. Aí eu gravei 2 vídeos rápidos porque não deu tempo ainda de eu me organizar aqui. Vocês olharem aqui atrás, eu ainda estou... Já mudei para outra casa, para outro local, mas ainda não consegui pôr as coisas no lugar. Tá uma bagunça ainda. E eu montei provisoriamente uma mesa lá na garagem embaixo para poder fazer concertos. Então tá meio improvisado. Mas eu queria passar essa informação para vocês porque eu reparei nos grupos aí que o pessoal procura muito alguma dica de conserto. Não tem essa de, se ligou no 220, troca tal peça. Não, isso não existe, né? Isso aí é ilusão. Quem está procurando informação para fazer uma manutenção desse jeito, desista. Desista, porque senão você está indo para o caminho errado. Você tem que aprender como funcionam as coisas para depois descobrir os problemas, os defeitos. Como no caso desses equipamentos, a gente não encontra o esquema, né, o diagrama elétrico, e muitas vezes tem que ir meio que no susto ali, né? Você tem que ficar seguindo trilhas na placa, aí se é uma placa dupla face, dificulta mais, com todos aqueles componentes ali prensados ali, um grudado no outro, cheio de cola, de resina, não é fácil. Mas tendo um raciocínio lógico, né, no caso aqui o datasheet, ele dá alguma informação de como funciona o circuito integrado, e o resto dos componentes são detalhes, né? Quando não tem esquema elétrico, corre atrás primeiro do datasheet e tem que testar frio alguns componentes, né? Tem os resistores lá na placa que eu testei um a um com o multímetro para ver se estavam alterados, se tinha aquecido, se tinha algum que estava aberto. E eletrolíticos de baixo valor, normalmente na parte de alta tensão da fonte, são vítimas, né, bem assim, fáceis, né, que costumam dar muitos problemas. Principalmente esse capacitor que filtra a alimentação do circuito integrado, que é o oscilador. Então, em muitas manutenções, esse capacitorzinho sempre tem alguma fuga, quando tem sobrecarga e a fonte queima. Tá bom? Eu espero que ajude. Vejam os videozinhos que eu gravei, que depois vocês me falam aí nos comentários. Aí a gente debate o assunto. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com uma caixa amplificada, essa modelo Max 10 da JBL, que foi ligada no 220. Bom, a princípio aqui que é a parte de baixo da placa, e aqui a parte de cima. A princípio foi trocado os 2 transistores MOSFETs
Aí eu verifiquei esses resistores SMD a frio, né, com o multímetro, capacitores e tal, porque ela estava em curto. E o circuito integrado, o oscilador da fonte, como tem muita peça falsificada no mercado, né, eu coloquei um soquetezinho para poder conectar ele aí. E caso tivesse algum problema, não ter que soldar novamente outro no lugar. Que no caso é esse aqui. Aí aqui olhando por baixo, além dos MOSFETs, depois de trocados do CI, a fonte continuou não oscilando. Dava pequeno acendimento na lâmpada de série, no carregamento dos capacitores e depois parava. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui nessa linha, sai aqui do transformador Chopper, tem um diodo, esse resistor de 330, aí vem para cá, tem um resistor aqui, se não me engano acho que é 4K, e um diodo Zener, que são ligados aqui no terra da fonte. Aí esse diodo Zener, ele estava com fuga. E medindo com o multímetro ele dava a medição normal, mas quando conectava na fonte, aí ele entrava em curto. Aí então matava a tensão de alimentação do circuito integrado, então ele não oscilava. Aí eu testei esse capacitor aqui, sem ele primeiro, e estava funcionando normalmente. Basicamente é isso. Aí dentro dessa linha aqui, né, de alimentação do integrado, vem esses resistores aqui, no caso este e esse, que fazem alimentação direta da alta tensão aqui dos capacitores grandes da fonte. Quando a fonte começa a oscilar, aí que vem essa tensão secundária aqui que mantém alimentado o circuito integrado para que ele continue funcionando. Aí basicamente é isso. Não tem mais nenhum detalhe. Agora eu vou partir para montar novamente e fazer os testes aqui do amplificador e tudo mais.